passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Eu sou o Felipe da Dona e vim falar um pouco do estágio na Camac, como é que foi. Bom, começando o processo seletivo, como o Alexandre já comentou, a primeira fase foi feita via e-mail. O microfone tá ficando meio baixo, Dodão. Ventilador, acho que é o cancelamento de ruído. Dadona, para a gente não ter nenhum prejuízo depois na sua apresentação, você consegue voltar desde o início, fazendo um favor? Claro. Tá? Você se apresenta novamente, tá? A partir de agora você tem o seu tempo de até 10 minutos para apresentar, tá bom? Tá certo, obrigado. Nada. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe da Dona. Eu vim falar sobre o meu estágio na Camac e como é que foi. A primeira parte foi o processo seletivo, né? Foi via e-mail. Como a gente tem essa parceria aí da Unesp com a Camap, a oportunidade já chegou a mim pelo e-mail da faculdade. Então, a primeira fase já foi ali, foi só fazer o preenchimento de dados e, conforme o interesse do gestor, ele chamou para a segunda fase. E aí eu fui chamado para o estágio. Então, falar um pouco sobre a Camap. A Camap é a Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista. Ela é a maior cooperativa do Brasil. E ela possui um complexo de 8.000 alqueires. 8 alqueires. Que é uma coisa muito grande. A gente vendo aqui onde ela está localizada. Aqui na margem da Ribeiro de Barros, perto da Vila Inglesa, do Jardim Jaçanã. Aqui a gente pode ver a visão um pouco da planta. A gente tem o estacionamento dos motoristas, que eles têm que aguardar ali para ser chamado. Então, passando por aqui, a gente tem a área de descarga, onde cada caminhão é pesado antes e depois. Então, após ele ser descarregado, ele vem aqui para... Só um segundinho. Após o caminhão ser descarregado, ele vem aqui, o amendoim ele é transportado para a área de secagem, onde é feito por ar quente, como o Alexandre comentou. Esse ar quente ele é gerado por gás líquido, né? Então, gás normal, de GL, gás normal. Então, tipo, a Camap é uma das pioneiras nesse processo aí. Outras utilizam lenha, né, e outras fontes de calor. Depois do amendoim seco, ele vem para essa outra moega, que é a moega seca, onde ele pode ser já beneficiado aqui nessa parte do beneficiamento, ou ele pode ser armazenado nesses silos aqui, ou nesse silo novo que está sendo construído. E falando em armazenamento, a Camap ela tem a capacidade de receber 50.000 toneladas, né, para cada safra, para ser beneficiado e tal, e 30.000 toneladas de armazenamento, que é uma quantidade muito grande. Aqui essa capacidade maior de recebimento é por conta que alguns produtores eles acabam optando por fazer somente a secagem ali no complexo. Aí depois da secagem eles ensilam nas próprias propriedades ou alguma propriedade parceira. A parte... Então, a Camap beneficia o amendoim. A parte do beneficiamento é feita por peneiras vibratórias, né? Com diferentes tamanhos de peneira, onde é feita a seleção. Depois disso, depois do amendoim beneficiado, ele passa também por uma seleção visual. Ainda existe a seleção por catador manual, são os catadores que trabalham lá, mas grande parte, né, para atender essas 6 toneladas por hora,
é feito digitalmente por essa seletora. É uma seletora digital que ela avalia pela cor e pelo aspecto do amendoim. Os rejeitados, eles são expulsos por ar comprimido, né? Falar as atividades realizadas lá, então eu trabalhei ali na área de controle de qualidade, então averiguando ali a quantidade de aflatoxina, se havia, se tinha presença e tudo mais, pelo método cromatografia líquida de alta eficiência. A gente também fez análise de qualidade, né? Como aquela seletora, ela é mecanizada, né? Então ela está suscetível a erros. Então, a cada parte do talhão que ia passando, era selecionado uma parte que era para análise de qualidade que a gente fazia para averiguar se a configuração da máquina estava ok. Então, depois dela separar, chegava para a gente analisar e ver se estava tudo certo com a seleção dela. E a parte de germinação também. A Camap, ela trabalha com sistema de cooperativa, né? Então, ela oferece também partes de semente para o cultivo do amendoim. Então, tem produtores específicos que seguem umas normas de padrão de qualidade lá, que eles cultivam somente amendoim para semente, não semente de grão para exportação. Então, eles fazem só para semente e aí a gente faz os testes nessa semente para ver se está tudo ok, se a porcentagem de germinação está legal, para poder ser liberado para o pessoal. Então, falando um pouquinho da análise de aflatoxina, a gente recebe essas amostras de cada caminhão que chega, né, por safra. Então, essas amostras, ela é coletada de vários pontos do caminhão, para ser significativo ali. Depois ela é passada pelo triturador, né? Onde ela é transformada nessa paçoca aí. Essa parte dessa paçoca ela é recolhida, cerca de 30 gramas, e depois é extraído a amostra em si, né? Aí a gente estava tirando, reduzindo para fazer uma amostra representativa do caminhão. Então a gente pode ver também aqui na etiqueta que chega para a gente, que é passado produtor, propriedade e a senha. Aqui a gente pode ver, ó, 24.357. Então quer dizer que é da safra de 2024 e a amostra 1.357. Então, cada caminhão que chega é tirado uma amostra. Então, o volume de amostragem ali era muito grande. Essa daí, então, já tinham ocorrido 1.356 amostras atrás. Então, depois disso, a gente passa para essa etapa aqui, que é a etapa de extração e filtração. Então, a gente já deixa montado vários kits, que é para ter agilidade. Como chegava por dia ali 30 caminhões, a gente tinha que estar ali o tempo todo, então tinha que ter uma sincronia bem legal ali com o pessoal que estava trabalhando. Então já era separado tudo em kits para ser o mais rápido possível. Então, dessa amostra, a gente misturava com metanol e fazia extração para chegar nessa amostra em si, onde a gente passava para uma outra parte do laboratório, onde ela passava por um tubete onde tinha uma mídia em gel que acabava capturando qualquer tipo de aflatoxina que existia ali. Então ela ficava capturada ali naquela mídia e depois era feita a lavagem e extraía somente o que era capturado pela mídia gel, né, que é essa parte aqui. E depois era inserido no nosso deles, né, o HPLC. E aí a gente tinha os parâmetros, o Alexandre conseguiu mostrar também. Para cada aflatoxina, ele gerava um relatório contando as partes por bilhão. Então, é uma coisa muito pequena. Uma parte por bilhão é muito pequena. Então, acima de 20 ppb, que é parte por bilhão, não é mais recomendado para consumo. Então, isso era uma coisa bem acirrada. Tem que ser feita, né? Porque parte daquele material ali
se ele tem uma contaminação muito alta, ele já é descartado não descartado, né, mas ele é vendido para produção de óleo e ração, né, e o valor dele acaba caindo muito. Tem países também que tem a norma bem mais acirrada, né, cerca de alguns países como a Rússia, por exemplo, a gente exporta bastante amendoim para a Rússia pelo Camargo. Então, eles só aceitam zero alguma coisa ppb. Então, o mercado deles é bem exigente. Também, como eu comentei, tem a parte de análise de qualidade. Depois do amendoim sendo seco, ele passa por esse matabu, que eles falam lá, né, que é a área de descarte. Depois ele é normalizado para esteiras, onde é retirado as primeiras sujidades ali, pedra, prego, tudo que vem da plantação, como o amendoim vem da terra, tem muita sujidade. Então, essa máquina é uma peneira gravimétrica, ela fica ali tremendo. A parte do amendoim, que é mais leve, cai para cá. A parte das pedras e tudo mais cai para o outro lado. Seguindo, ele passa aqui, então, para a parte de beneficiamento em si, né? Onde o amendoim é separado da casca, nessas uma espécie de peneira, né, onde o amendoim ele é debulhado ali, mecanicamente, ele vai passando, então tudo passa por aqui e é passado por mais uma peneira onde a parte do amendoim mais pesada fica aqui para cima, a casca é separada, aí é feita a parte de seleção pelo tamanho ali, né, pelas peneiras. Então depois ele passa lá pela seletora e é armazenado. Então, daqui ele pode ser armazenado, depois que ele é beneficiado, ele já é armazenado em bags, pode ser vendido assim em bags para o mercado interno, e para o mercado externo, eles são ensacados em sacos de 25 quilos ou 50 quilos, não me lembro muito bem, mas para ser transportado de maneira mais fácil. A parte de análise de qualidade, né, que a seletora ela já fazia para a gente, só que a gente tem que controlar isso daí. Então, a amostragem ela era feita lá e a gente verificava se tinha grão partido, se tinha grão picado por inseto e tudo mais, e a gente fazia a seleção. Então, essa parte aqui de classificação, ela corresponde a quantos grãos que cabe em em uma onça, né? Então, é 28,35 mais ou menos gramas. Então, quanto menos amendoim caber, né, nessa quantidade, melhor, que ele está mais graúdo. Então, seria os 38,42 e por aí vai. E também tem as de banda, né, que são os grãos partidos, na metade. Então, banda M e banda G, uma menor e uma maior. E também a gente fazia a análise de germinação, utilizava esse antifúngico e tal. Aqui tem um experimento. Inclusive, um fato interessante que eu percebi lá depois é que a gente usa muita semente, quer dizer, os produtores usam muita semente do Instituto Agrícola, que eu achei bem legal. Essa amostragem aqui foi de uma semente muito velha. Pode ver, tem cerca de 30% de germinação ainda. Foi muito ruim. Então, foi uma das amostras que foram rejeitadas para a plantação. Sobre os horários, a gente entrava às 7, saía meio-dia. Era uma escala de 6x1, né? Trabalhava 6 dias, descansava 1. Cargas diárias eram de 5 horas, semanais 30 horas. A gente tinha alguns benefícios, como seguro de vida, a gente trabalhava ali no laboratório. A parte de a bolsa mensal, que é bem legal comparado com o mercado aqui. E acesso também ao CTA do Camap, onde tinha piscinas, tinha um parquezinho deles também. Sinceramente, eu nunca cheguei aí, mas acho muito interessante lá também. E foi isso, esse daqui é a imagem do último dia, com a última amostra que a gente trabalhou em equipe. Aí, qualquer dúvida, estou à disposição.